Olá, bem-vindos ao programa Ecologia e Política em Debate. Hoje, o assunto que nós vamos tratar aqui é sobre reservas de surf. Vamos falar um pouco sobre as reservas mundiais de surf, em especial a reserva mundial, a primeira do Brasil, a reserva da Guarda do Embaú, nona reserva mundial de surf, e também vamos falar um pouco do programa brasileiro de reservas de surf que está sendo elaborado por meio de uma iniciativa do Instituto Aprender Ecologia, em parceria com o Instituto Ecosurf, e tem o apoio aí da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Linha d'Água. E quem está conosco hoje para tratar desse tema é o Marcos Aurélio Gungel, o Quito, que veio lá da Guarda falar para a gente sobre a nona Reserva Mundial de Surf da Guarda do Embaú. Quito, muito bem-vindo aos estúdios da TV Floripa e obrigado por estar aqui conosco. Olá, Mauro, olá nossos telespectadores, né? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar assim nesses temas aí, né, que estão recentes aí no Brasil e no mundo. E é um prazer estar com você aqui então no programa. Quito, por favor, te apresenta um pouco para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Então, bom, eu vim do interior do estado aí de Santa Catarina com 17 anos e vim para Palhoça e imediatamente já me identifiquei com a Praia da Guarda do Embaú. Lá eu fui o fundador da Associação de Surf e Preservação da Guarda do Embaú. Lá também fui o primeiro presidente, depois atualmente estou como diretor de comunicação. Atuei na Federação Catarinense de Surf, né, por vários anos, juntamente com o surfista Júnior Maciel, que era o presidente na época. E depois eu me profissionalizei na área de comunicação, né, de jornalismo. E agora estou atuando como gerente da nona Reserva Mundial de Surf Guarda do Embaú, que foi aprovada em 2016. Então, é muito interessante essa tua trajetória e o fato de estares na Guarda já há muito tempo me faz pensar no seguinte: a Guarda mudou muito nesse tempo que você está lá. Faz quantos anos? Já vai dar quase 40 anos, na verdade. Quase 40 anos. Isso então foi nos anos 80 que você foi para lá? A primeira vez que eu fui para a Guarda foi em 1977. 77. Para ser mais exato. E a transformação foi grande nesse período? Tá bem. Olha, a gente, quando nós fundamos a Associação de Surf, a gente fundou ela pensando em reunir um grupo já com a intenção de observar essa questão do desenvolvimento naquela praia, que era uma vila de pescadores muito pequena, né? A comunidade era de nativos e na época, em 77, deveriam ser em torno de 4 ou 5 surfistas de fora de Santa Catarina que moravam lá, né? Que a Guarda, ela inicialmente teve a visitação de surfistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santos, dos gaúchos, né? Então, mas sempre de passagem. Então a Guarda era uma vila muito pequenininha. Hoje ela, evidentemente, não poderia ser diferente, ela desenvolveu, mas ainda está uma vila, né? Não existem prédios, né? E hoje somos em torno de 1000 moradores na localidade. Então, apesar de ter crescido, evoluído ou desenvolvido, né, ela ainda está num padrão razoável de manutenção da qualidade de vida. Eu diria que nós temos lá uma bela qualidade de vida. Com certeza, uma bela qualidade de vida e com ondas muito boas, né? E essas ondas muito boas associadas à questão da cultura do surf e outros critérios levaram a Guarda a ser a nona Reserva Mundial de Surf. Quito, explica pra gente um pouco como é que funciona essa questão da Reserva Mundial de Surf. Quantas tem no mundo, quais são os critérios? Pode dar um panorama pra gente? Com prazer. Bom, atualmente são 11 reservas mundiais de surf, né? Quem homologa uma reserva mundial de surf é uma ONG internacional chamada Save the Waves Coalition, que tem o seu escritório na Califórnia. E variavelmente, em um ano ou 2 anos, eles escolhem uma
reserva mundial, né? Como eu te falei, são 11. A nossa reserva foi escolhida ou foi aprovada em 2016, 27 de outubro de 2016. E desde então a gente tem trabalhado nos projetos que a gente mapeou no nosso planejamento estratégico. Para uma localidade ser considerada reserva mundial de surf, são 4 critérios principais, que é a qualidade de onda, a constância das ondas, o ecossistema que rodeia essa onda, né? A cultura do lugar, seja ela cultura do surf, cultura tradicional, ou cultura da pesca, ou cultura local, mas tem que esse ter componente uma cultural ele tem que estar bem presente. Ele tem que estar bem presente. É um critério fundamental para que haja essa escolha da reserva mundial. Por exemplo, o Peru, lá o que chama atenção em Huanchaco, que é uma reserva mundial, é aquela cavalito de Totora. Que é o precursor do surf. Precursor do surf. Então aquilo ali foi um motivo para manter uma tradição que está ligado à comunidade nativa e ao surf, né? Na Guarda a gente já tem algo parecido, mas o surf começou por volta da década de 70, né, na Guarda, e lá entrelaçou com a tradição da pesca, né? Lá a tradição da pesca, principalmente da tainha, é muito forte, é tradicional, né? E isso tudo alimentou a nossa vontade de nos candidatarmos, né? O programa da Save the Waves, das reservas nacionais e mundiais de surf, começou em 2009, né? Em 2009, só te interrompendo, ele foi inspirado no programa australiano. O programa australiano começou em 2005. O programa das reservas nacionais de surf. O grande propulsor dessa ideia de reservas de surf foi o país Austrália, né? Inclusive lá eles têm vários níveis de reservas, que a gente pode... Tem a reserva municipal, a reserva estadual e a reserva nacional. Eles chamam de reservas regionais e nacionais. Né? Exatamente. Então, aí há um grupo mundial, né? Que trabalhavam na Save the Waves, eles então criaram as reservas mundiais de surf. Eu acredito que a Austrália hoje conta com 3 reservas mundiais de surf, né? E a Save the Waves, essa organização, eles já tinham outros programas também relacionados ao surf, como, por exemplo, salvar ondas que estavam ameaçadas, etc. E eles usaram, então, viram a reserva de surf como uma ferramenta para conservar ecossistemas, para conservar a cultura, né? Agora, quanto ao critério qualidade da onda, ela tem que ser uma classe mundial, né? Como são 4 critérios, então quando a gente faz a aplicação, que eles chamam, né? Quando você se candidata a tua aplicação ali, vai ter uma pontuação, né? Não significa que... Aí tem meio que tem um balanço desses 4 critérios. Tá? Quer dizer que alguém que está nos assistindo, que está lá na sua comunidade do surf, na sua praia, que não tem uma qualidade world class, como a gente fala, você entende que tendo uma boa mobilização comunitária, tendo aí um ecossistema que deve ser conservado e tendo uma cultura muito forte, tem condições também de aplicar para a reserva mundial. Eu acredito que sim. A Guarda do Embaú, ela teve essa grande propriedade, esse poder, que ela tem essas 4 características bem claras. Né? É de conhecimento público e dos surfistas em geral que a Guarda ela tem ondas de excelência, né? Seja pela força do rio, quando chove muito e faz aquela esquerda tubular no canto, ou no meio da praia que tem as direitas e esquerdas e são condições constantes, né? Você sempre vai ter uma onda na Guarda do Embaú. Mas existem lugares que não tem essa condição, mas por ter uma comunidade forte, por ter um ecossistema também bem frágil, por ter uma tradição, ela consegue ser uma reserva mundial de surf, né? Então tem que balançar isso tudo assim para ver, né? É uma disputa
Não é uma disputa, mas eu diria que no mundo, muitos lugares desejariam ser uma reserva mundial de surf. Né? Veja que há 11 no mundo e a gente tem locais como Jeffreys Bay, por exemplo, no Havaí não há nenhuma reserva mundial, né? Lugares como na Indonésia, em Fiji, que ainda não tem reservas mundiais de surf, mas a Guarda do Embaú aqui no Brasil tem esse privilégio de ter essa qualificação de reserva mundial de surf, que muito nos honra aqui, os brasileiros, catarinenses, né? E hoje você é o gerente da reserva mundial de surf, é isso? A gente, quando a gente foi aprovado, a gente tem uma transição, né? A gente cria um comitê gestor, depois de aprovado, né? A gente cria um comitê gestor. Na verdade, a Guarda se antecipou e nós criamos o nosso comitê gestor até mesmo antes de sermos aprovados. A gente já falou para a Save the Waves, nós somos um comitê gestor de 27 pessoas que estamos trabalhando para que o projeto dê certo. Né? E pessoas de várias áreas. De várias áreas, vários segmentos da sociedade. Temos pessoas da comunidade, temos pessoas que são jornalistas, são médicos, são biólogos, são engenheiros, a gente fez um apanhado de pessoas que têm um engajamento com a questão surf, ligado ao surf e ligado às questões ambientais. Não naquele foco ambiental assim de ser um ambientalista por si próprio, mas que tem essa interação, exatamente, que tem essa predisposição para trabalhar na comunidade e ajudar a conservar o local. Né? Então essa transição, a gente fez esse comitê gestor e a partir do momento que nós fomos aprovados em 2016, no ano seguinte veio um representante da reserva mundial da Save the Waves, que foi o Nick Mucha, ou Miuca, como eles falam, né? E ficou durante uma semana na Guarda fazendo planejamento estratégico e conhecendo toda a área da Guarda que a gente falava em projeto, ele veio conhecer. Isso é uma questão importante que você está trazendo. Então, assim, uma vez que a localidade concorreu à qualificação de reserva mundial, o próximo passo é formar esse comitê gestor. Exatamente. Uma vez tendo o comitê gestor, você faz um planejamento estratégico. Faz um planejamento estratégico e é ali que tu vai definir as ações da Reserva Mundial de Surf, quais os pontos que você deve atacar, quais as fragilidades do local, onde você pode melhorar. E desse planejamento, que você vai ter lá 30 pontos, você vai escolher a priori 2 pontos. Nós escolhemos a meta principal, o cuidado com o Rio da Madre. O nosso foco na nossa reserva mundial é o Rio da Madre. O passo principal para cuidar do Rio da Madre foi fazermos uma análise sistemática da qualidade do rio. Então, aqui em Santa Catarina, o Instituto Meio Ambiente, ele faz análise no Rio da Guarda em 1 ponto, né? Sistematicamente durante o ano. Nós fizemos a análise do Rio da Madre em 9 pontos, desde a BR-101 até na Guarda, porque a região urbana ali não é só a Vila da Guarda, nós temos ali a região ribeirinha e temos o município vizinho, que é a divisa Palhoça e Paulo Lopes. Município Paulo Lopes. O rio divide Palhoça e Paulo Lopes. E Paulo Lopes também, no final das contas, tem a ver com o nosso rio. Então a gente está fazendo essa análise da água, esse resultado já está pronto, nesses 9 pontos. Ficamos 1 ano fazendo essa análise, uma vez por mês, em 9 pontos. E a gente também definiu que nós precisávamos saber qual o perfil do visitante da Guarda ligado ao surf. Foi aí que nós fizemos a pesquisa Surfonomics, que é uma pesquisa baseada em metodologia da Save the Waves, mas a gente deu uma abrasileirada nele, a gente deu uma apimentada nesse questionário, e quem fez isso foi o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, através do professor Marcos Boschetti, e também da Faculdade Municipal de Palhoça, através do professor Marcos Souza. Uma das perguntas que surgem é como é que se estabelece uma reserva? Isso é por via de lei?
Porque você falou aí em parceria com universidade municipal, com órgãos estaduais, etc. Como é que o Estado, né, no sentido amplo, entra na relação com a reserva de surf? Bom, o Estado de Santa Catarina entrou, a princípio, conosco quando nós estávamos candidatos ainda. Que, através da Secretaria de Turismo, nós recebemos uma moção de apoio. Também no Estado, através da Assembleia Legislativa, a gente teve moção de apoio da Comissão do Meio Ambiente. Ali já começa a se entrelaçar essa relação. Daí, com o poder público em geral, no município foi Estado, com a Câmara, governo foi federal com a Prefeitura, também. Com tudo, né? No âmbito federal é o ICMBio, através da APA da Balanha Franca. Chico Mendes. Ainda no Estado a gente tem o Parque Estadual Serra Tabuleiro, a gente tem o Estudo do Meio Ambiente, então a gente vai formando parcerias conforme a gente vai caminhando e não tem como não fazer essas parcerias, né? Mas e tem alguma norma legal que diga que a guarda é reserva ou isso é uma iniciativa da sociedade e, sendo uma iniciativa da sociedade, você consegue mobilizar todos esses atores? Muito bom. Essa tua pergunta é muito interessante porque uma coisa que a gente gosta de deixar bem claro e devemos deixar bem claro é que Reserva Mundial de Surf não é uma lei. Ela nasce da força da comunidade. É um movimento social. Né? A gente nasceu da gente. E a partir daí tu vai fazendo essas parcerias. O que tem-se que ter em mente é que uma Reserva Mundial de Surf ela vai ter que estar atrelado a alguma entidade jurídica. E aí, no caso, uma associação. Uma associação. Aí, no caso nosso, começamos com a Associação de Surf e Preservação da Guarda Embaú. Mas hoje a gente já tem uma tendência de nós termos o nosso próprio estatuto, já estamos analisando isso, temos a vida própria, né? Esse ponto, Quito, é muito interessante você trazer, porque você sabe, e o telespectador que conhece um pouco da história do nosso instituto também sabe que a gente vem trabalhando nesse processo de envolvimento de surfistas com a conservação ambiental já há quase 20 anos. E a gente criou em 2003 um projeto chamado Surf em Unidade de Conservação. As unidades de conservação são parques, reservas, há várias categorias, né? Monumentos naturais, como tem aqui na ilha de Santa Catarina, por exemplo. E a gente viu que o surfista tinha um potencial muito além de cuidar só da praia com processos de catação de lixo, que são importantes e tal, mas a participação nos processos políticos é muito importante. E a gente então viu que a participação na criação e gestão dessas reservas, dessas unidades de conservação, seria uma contribuição muito importante. A gente, inclusive, se inspirou na criação do Parque da Prainha, o Parque Municipal da Prainha, no Rio de Janeiro, que foi criado por uma iniciativa de surfistas. Na época, havia um planejamento para construir, para urbanizar aquele local, e os surfistas se mobilizaram, então, e junto à Câmara de Vereadores garantiram a criação do Parque da Prainha. Então nós vimos esse potencial da comunidade do surf. Hoje somos milhões de surfistas em todas as áreas de atuação no litoral brasileiro, nos 8.500 quilômetros do litoral brasileiro, e a gente viu esse potencial. Durante essa trajetória, durante esses quase 20 anos, a gente, lá em 2013, se juntou ao Instituto Ecosurf, e aí na Câmara dos Deputados a gente conseguiu um apoio para incluir na chamada Lei do Mar, o projeto de lei 6969 de 2013, a ferramenta chamada Área Protegida de Surf. Em 2015, a gente recebeu aqui a visita do professor Andrew Short, que você conhece, inclusive na época de 2015, a Guarda estava estava no processo de candidatura. Exato. E ele, inclusive, falou bastante desse processo na nossa reunião aqui na Barra da Lagoa. Perfeito. E ele nos incentivou a criar um programa brasileiro de reservas de surf. Uma das nossas questões era justamente essa: como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar que essa lei no Congresso Nacional seja aprovada ou não?
E a nossa ideia era que fosse a lei aprovada, mas esse processo, um processo legislativo, você sabe que é longo, lento, né, e desgastante. A gente tem acompanhado e ele está nesse momento parado, embora esteja para votação na Câmara dos Deputados. Mas em 2018 a gente voltou a se reunir aqui num congresso organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, Ministério do Meio Ambiente, tal, que você inclusive palestrou lá, né, no Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro. Aí um grande apoiador nosso foi o laboratório aqui de gestão costeira da UFSC, o LAGESI. E a gente então recebeu o professor Short, conversamos com ele de novo e decidimos então, por um apoio dele, também conversando aqui com o João Malavolta do Instituto Ecosurf e com algumas outras pessoas e instituições, decidimos que então a gente iria criar aqui no Brasil um programa brasileiro de reserva de surf. E a ideia, esse programa ainda está sendo elaborado, e a ideia é que as reservas de surf não sejam criadas por lei, mas sigam esse modelo mundial que vem aí da manifestação da comunidade, né? Então, a nossa ideia é que em 2020 a gente já tenha a primeira reserva nacional de surf, e você esteve conosco no primeiro workshop regional no Rio de Janeiro, e a gente agora vai fazer mais 2 workshops, um no sul do Brasil e o outro no norte e nordeste do Brasil, para depois a gente definir como que vai ser o programa nacional e fazer com que a gente tenha mais reservas no Brasil, né, Quito? Porque você mesmo estava comentando aqui que a Save the Waves, ela qualifica uma reserva mundial por ano. Por ano ou cada 2 anos. Ou a cada 2 anos. Então é um processo muito lento, tem onda em vários lugares do mundo, em todos os continentes. Inclusive, só para fazer um gancho agora, a Save the Waves acabou de abrir as inscrições para novas candidaturas, né? Então, pessoal, se liguem aí, vão lá no site da Save the Waves que está na hora de se candidatar. Até 31 de dezembro, né? A gente sabe que no último ano, em 2018, Florianópolis foi candidata, também Saquarema, no Rio de Janeiro, foi candidata à Reserva Mundial de Surf, e a gente tem aí um grande potencial no litoral brasileiro. E por ter esse grande potencial no litoral brasileiro e a gente não ter que esperar todo esse tempo para criar reservas mundiais aqui, é que a gente, aí com todas essas parcerias que já citamos aqui, né, estamos desenvolvendo então um programa brasileiro de reservas de surf que vai buscar a criação e a implementação de reservas nacionais ou quiçá regionais, a gente está definindo isso, mas também vai envolver as reservas mundiais, a guarda, que já está aqui, e as reservas mundiais que porventura venham ser criadas no Brasil. Agora, Quito, a questão prática. Você já falou aqui de alguns projetos que vem desenvolvendo na guarda. O que mudou na comunidade da Guarda do Embaú depois da criação da reserva de surf? Qual é a sua avaliação? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem geralmente, e não é uma pergunta absurda, que é o que vem na mente da gente, né? A primeira coisa, em termos de... Se você chegar na Guarda do Embaú agora, não mudou nada? Não muda nada a vida das pessoas, a vida da cidade, tá? O que muda é a forma como você vai poder conversar com os gestores, né? Tendo em vista alguma situação que aconteça na localidade. É uma camada de proteção para o lugar, mas que não é uma lei. Ou seja, se você tiver a iminência de algum perigo naquela zona da reserva ou da reserva, você, além de ter a reserva de surf, aquele comitê gestor, você também tem um olhar internacional, né? Você tem uma Save the Waves que pode lhe dar um apoio, fazendo uma campanha mundial, fazer uma campanha, fazer assim. Então, a olhos vistos assim, você não vai, a menos que tenha lá um outdoor, uma placa, bem-vindos, como tem lá na entrada da Guarda, muito bem-vindos bonito, à Reserva Mundial do Surf.
você não vai perceber, porque a praia não vai mudar a sua geografia, não vai mudar nada por ser uma reserva mundial de surf. Mas eu acredito que isso muda para nós lá da comunidade. Mas isso também pode evitar que mude a geografia por causa de intervenções desnecessárias no local. Não tenha dúvida, isso aí é fundamental. Então, assim, a olhos nus, você chega numa reserva mundial, por exemplo, você vai chegar lá em Santa Cruz da Califórnia. Então, se alguém te falar, ó, isso aqui é uma reserva mundial de surf, tu não vai perceber. Agora, a reserva mundial de surf lá existe, tem um comitê, eles fazem um trabalho muito legal, que até é silencioso, não é barulhento, mas é um pessoal que está sempre antenado nas questões do local. Então, vai de reserva para reserva, vai do trato de cada um, de cada gerente, de vários fatores, né? Eu penso, e até isso surgiu na conversa com o professor Andrew Short, foi uma pergunta que a gente fez para ele. Claro, eu fiz também para ele essa pergunta. Porque acho que o nosso telespectador também tem essa pergunta em mente, porque realmente ele nos trouxe a ideia desse poder político que dá para a comunidade do surf. Porque a comunidade do surf acaba tendo uma identificação maior com o local e é um catalisador da mobilização da sociedade para a implementação até de outras leis que às vezes a comunidade até desconhece, mas durante esse processo de participação política há um aprendizado. Eu sou testemunha, inclusive, no caso da Guarda do Embaú, você falou sobre o processo do saneamento básico, né? Nós tivemos na última reunião a comunidade da Guarda, e até aqui estou aproveitando para dar aqui os parabéns para a comunidade da Guarda, para o comitê da reserva de surf. A comunidade da Guarda, por meio da reserva de surf, começou um processo para estudar e debater qual seria a melhor forma de saneamento básico para a Guarda do Embaú. Pelo que a gente identificou, havia um projeto da prefeitura com o qual a comunidade não se afinava. Exato. Então a reserva de surf tomou essa iniciativa. Quito, me corrija se eu estiver errado, mas nessa reunião que nós fomos, nossa equipe do Instituto Aprender Ecologia pôde acompanhar isso de perto, mas tinha cerca de 60 pessoas de órgãos públicos, organizações privadas, associações, empresários, etc. E tinha cerca de 25 surfistas da comunidade participando num grupo de 60 pessoas. Nós que trabalhamos aí há 20 anos buscando essa relação e essa participação da comunidade do surf no apoio à gestão da biodiversidade e dos bens ambientais no litoral brasileiro, especificamente mais aqui em Santa Catarina. A gente dá os parabéns para vocês, porque realmente foi uma movimentação muito interessante e hoje esse projeto já está na prefeitura, é isso? Já, nós fizemos um trabalho inicial. Primeiro nós tivemos assim um apoio fundamental do engenheiro Lucas Arruda. Ele é sanitarista, tem um trabalho muito legal aqui em Floripa e em vários lugares, e ele coordenou essa nossa atividade. Mas antes dele fazer a primeira oficina, nós chamamos vários setores da sociedade da região e do estado para a gente definir um calendário e como seriam essas reuniões, né? Então a reunião inicial foi com a prefeitura, o pessoal do saneamento, Águas de Palhoça, a OAB, o Instituto, as associações da Guarda. Tivemos lá também, acredito que tinha escola, tinha igreja. Procuramos envolver todo mundo na Guarda. Dali tiramos o calendário e fizemos 3 oficinas. Foi um planejamento estratégico também, sabe? Aquele de desenhar em cartolina, um trabalho bem minucioso coordenado por esse engenheiro. Após as 3 oficinas, nós fizemos um relatório e não é segredo, no nosso relatório foi ali definido que nós precisamos de uma estação de tratamento exclusiva para a Guarda do Embaú,
né? A gente não pode esperar que o poder público vá fazer uma estação de tratamento para Palhoça, para Baixada do Maciambu, porque o Rio da Guarda não é... O Rio da Guarda é o único. Se a gente demorar para fazer isso, pode ser que seja tarde. Então, né, a gente tratou de fazer isso, levantamos as questões e já levamos para o Poder Executivo e para a SAMAI, que é a Companhia de Água da Palhoça, e lá estão sendo feitos os encaminhamentos baseado naquela sugestão que a gente deu, que não foi uma sugestão técnica, foi de trabalho da comunidade. O que a comunidade pensa. Tá certo. E a partir disso a gente já fez uma audiência pública só sobre isso. Aí o município chamou a audiência. Aí já foi o trabalho do município que chamou essa audiência pública. Quito, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: a gente está falando aqui de parcerias, de envolvimento da comunidade. Como é que o empresariado do surf apoia essas iniciativas? Apoia, não apoia? Como é que é isso? Alguém já foi lá na Guarda e disse, olha que trabalho interessante, a gente quer apoiar? Assim, infelizmente, né, a gente não sente assim aquele engajamento que deveria ser da comunidade do surf e talvez do comércio que gira em torno do surf. Da indústria, do comércio, dos serviços. Porque vai ser muito difícil você me pontuar alguma empresa que está financiando alguma pesquisa, né, na área ambiental ou na área de zona de quebra de onda ou alguma coisa. Acho que não dá para a gente encontrar uma empresa que esteja financiando, com raras exceções, mas empresas do surf. Do ramo surf. Então, realmente, se existisse um pouquinho mais de atenção da indústria do surf para essas áreas, para essa questão mais específica de pesquisa, de saber como é que está a área, a zona do surf, talvez nós tivéssemos aí um engajamento maior até dos próprios surfistas, né? A gente vê que meio ambiente está sempre no fim na lista das prioridades, né? O que deveria ser o inverso, porque o surf ele depende completamente da qualidade dos ecossistemas para que você surfe num lugar que não seja poluído e para aquela onda que mantenha aquela qualidade, né? Porque o ecossistema ele tem que estar íntegro para que a onda também esteja íntegra. Então, um chamado aqui aos empresários do surf para que observem essa nova ferramenta de gestão aqui da zona costeira brasileira e que apoiem esse tipo de iniciativa, né? E também, se você é empresário, mas também não é ligado diretamente à indústria, ao comércio do surf, mas também tem sua empresa e gosta dos locais onde há surf e também gosta de surfar, é uma oportunidade também de investir na qualidade de vida daquelas comunidades. Agora, Quito, eu soube que vai ter uma celebração lá na Guarda. Conta um pouco sobre isso. Bom, então já quero deixar aqui um convite, né? A gente foi aprovado em 2016 e depois de 3 anos de planejamento, de projetos, então agora a gente vai fazer a celebração oficial, que está dentro do que prevê a Save the Waves Coalition, que é uma celebração oficial, quando você vai botar lá a placa oficial da Reserva Mundial de Surf. Mas a gente procurou fazer algo diferente e nós vamos incluir nessa celebração de 3 dias, nós teremos a primeira Conferência Pan-Americana das Ondas, um dia só de apresentações de temas importantes no mundo do surf, da sustentabilidade e também do meio ambiente, né? Do qual você gentilmente vai comparecer lá e falar sobre o Programa Nacional das Reservas de Surf, né? Ao qual já agradecemos. Mas nós teremos alguns convidados especiais, como o próprio diretor da Save the Waves, né? O diretor executivo, Nick Strong, que estará lá falando sobre a Save the Waves. Nós temos um convidado muito especial também, que é o Ricardo Bocão, né? Surfista do Rio de Janeiro, que tem uma história muito bonita no Brasil e no mundo, né? Nós teremos também nosso livro, né?
estaremos apresentando o nosso livro. Toda a Reserva Mundial de Surf tem que ter um livro. O nosso será apresentado e lançado nesse dia. Nós teremos também a análise do Rio da Madre e a pesquisa Surfonomics. Esse relatório será apresentado lá, será divulgado lá também. Estamos esperando a Sacred Waves confirmar um surfista internacional que virá aqui também palestrar. Além disso, o Teco Padarates estará falando com a gente lá nesse evento. Nós teremos também, num dos dias do evento, já está confirmado a presença do ator Matheus Solano. Ele é o embaixador no Brasil da campanha Mares Limpos, da Organização das Nações Unidas. Então ele estará lá num dia do evento. A gente já tem confirmado a presença dele. E além disso, nós teremos estandes de produtos sustentáveis, nós teremos atividades no rio, corrida de canoa, disputa de tarrafa, teremos um reconhecimento na nossa reserva, teremos música, teremos boi de mamão, teremos atrações musicais, a banda estadual aqui das Aranhas vai estar lá no dia 26, que é um sábado à noite, né? Então tem uma gama de atividades. Nosso tempo está acabando, eu vou pedir para você, por favor, se despedir do pessoal e se quiser falar as datas do evento, como é que faz a inscrição, fique à vontade. Bom, agradecendo aqui a sua presença. É um prazer sempre estar aqui. Bom, o evento então vai ser de 25, 26 e 27 de outubro, agora no final do mês, né? Para as atividades ao ar livre não há necessidade de inscrição, mas para quem quiser participar da conferência, que aí a gente tem vagas limitadas, em torno de 130 vagas, é necessário fazer a inscrição via internet. A partir daí já está inscrito, se quiser participar da conferência, ou se preferir ir apenas lá nos dias de atividades ao ar livre, sábado à tarde e domingo também são convidados. Vamos fazer uma apresentação de surf também com alguns surfistas convidados, vamos fazer um círculo no mar. Então é uma celebração mesmo para toda a sociedade, né? Para essa primeira reserva mundial de surf no Brasil, e somos a 9ª no planeta. Estive aqui então com Marcos Aurélio Gungel, o Quito. Quito, muito obrigado mais uma vez, e a gente se encontra lá na Guarda do Embaú, dias 25, 26 e 27 de outubro agora. Compareça.